Justiça Eleitoral. De volta com o Direto do Plenário, já com imagens e a segunda parte da sessão desta quinta-feira. Antes de começarmos a sessão propriamente dita, temos duas retificações a fazer. Uma retificação nos embargos declaratórios, no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento 843799, que procede de Mato Grosso, sendo relatora a ministra Carmen Lúcia. Então, aqui nós vamos retificar o pregão feito na sessão de 19 de nove de 2013, que foi presidida pelo eminente ministro Celso de Mello, para fazer constar que naquela sentada foram rejeitados por unanimidade os embargos de declaração de relatoria da ministra Carmen Lúcia, ausentes na ocasião os ministros Celso de Mello... Não, aqui é o Joaquim Barbosa. Tem interessante... Então, quem presidiu foi o ministro Joaquim Barbosa. Algum problema aqui. É porque o senhor estava na interinidade, mas é na presidência dele, que é em 2013. Tá bem. Então, nós estamos retificando para dizer que, neste feito, os embargos foram efetivamente rejeitados. Presidente, pois não. Constou. Como? O que constou e foi publicado? Constou o seguinte: embargo de declaração. Isso, constou esse processo aqui de relatoria do ministro Celso. Não entendi. Na verdade, a retificação é o tipo de processo que é só embargo de declaração no agravo regimental. E aí depois o embargo de divergência. Mas só É só a nomenclatura. Não, perdão. Agora, é que a emenda que recebi aqui é tão complexa. Na verdade, naquela sentada foi feito o pregão em recurso do ministro Celso de Mello. Naquela época, naquele momento, constou embargos de declaração no agravo regimental, no agravo de instrumento 843799. Então, na verdade, aqui, o que nós estamos retificando não é o resultado do julgamento, onde se rejeitaram os embargos. Aqui, na verdade, simplesmente estamos dizendo que o que foi julgado são embargos de declaração no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração no agravo regimental, no agravo do instrumento 843779, que o processo procedia de Mato Grosso, a relatora era a ministra Carmen Lúcia, o embargante Eloy Vitório Marchetti. Naquela ocasião estavam ausentes os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa. Assim, foi não. Bom, e neste caso aqui, nós vamos tornar sem efeito o julgamento dos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso extraordinário 494814, que procediam e procedem ainda do Rio Grande do Sul, relatora ministra Carmen Lúcia, porque no caso, aqui o julgamento não foi procedido da... Presidente, sim. Vou pedir vênia para divergir. Certo ou errado, com intimação ou não, houve um pronunciamento do tribunal e esse pronunciamento foi publicado. Não sobrevieram embargos declaratórios, né? E eu penso que não cabe a retificação por iniciativa do próprio tribunal. É porque não houve publicação da pauta. Não houve a publicação e teria que haver. Exato. Mas a parte acompanhando deveria estar atento a esse fato, porque, de qualquer forma, o julgamento pode ter prejudicado uma das partes, mas beneficiou a outra, que tem interesse na manutenção. Então, para guardar coerência com o que eu venho sustentando sobre a matéria, né, que, no caso, a segurança jurídica impõe a observância do que proclamado e publicado, eu peço vênia para votar contra a retificação. Pois não. Aqui o que acontece, apenas para argumentar, é que uma das partes foi surpreendida, porque poderia ter apresentado memoriais ou, eventualmente, contatado os ministros, a Mas ela não provocou o tribunal, né? Como? Essa parte não provocou o tribunal. Não provocou, mas talvez ela tenha sido... Pois é, passa mas ela não foi... Eu me lembro que uma vez, com a velha guarda, o colegiado chegou à retificação de um julgamento e um grande processualista, que eu não me canso de homenagear, Zé Carlos Barbosa Moreira,
disse que aquele precedente do plenário devia ser amarrado a uma pedra bem pesada e jogado na parte mais funda do Lago Paranoá, né? Porque a segurança jurídica é tudo em termos de decisões judiciais. Bem, o procedimento da Corte tem sido esse, de anular as decisões que não foram previamente publicadas, onde a pauta não foi previamente publicada. Mas se eu consulto o plenário, se quer entender que, uma vez tendo havido o pronunciamento da Corte, esse é definitivo, mesmo que não tenha sido previamente publicada a pauta de julgamento, ou se anula e se renova o julgamento oportunamente. Qual foi a questão, presidente? Estava presente? Diga. Vossa Excelência é relatora. É relatora apenas, e pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, é que se cuidava aqui de embargos de divergência e, portanto, precisa de ser pautado previamente. Não tinha sido e foi incluído com outros que eram embargos de declaração e embargos de divergência, que aí se traz em mesa. Como nós julgamos, então, está sendo proposta a retificação para que se publique a pauta e se julgue de novo o processo. Como tem Eu estou de acordo com esse encaminhamento. Agora, de qualquer forma, o que nós julgamos na assentada foram os embargos de divergência. Exatamente. E torna a afirmar, presidente, que a parte não pode ser surpreendida por a volta ao status quo ante, se dando dito pelo não dito, né? O processo é uma marcha, e uma marcha sempre é adiante. Agora, data vênia, eu compreendo as ponderações de Vossa Excelência, mas é que aí se reabre a oportunidade para que ambas as partes possam pronunciar-se. Em rigor, houve uma nulidade. E, portanto, nós podemos, de ofício, acho, claro. retificar. Então, contra o voto do ministro Marco Aurélio... Agora, é extremo de dúvidas que a decisão do tribunal foi publicada. A decisão foi publicada. Tá bem. Bem, de qualquer maneira, então, tornamos sem efeito o julgamento por maioria vencido o ministro Marco Aurélio. Tá certo. Aqui, de relatoria do ministro Teori Zavascki, com vista para o ministro Dias Toffoli, são dois agravos regimentais. Esse tema é aquela questão relativa ao conhecimento de ações contra o CNJ. Eu penso que... Seria melhor aguardar o plenário mais completo, né? Mais Pois não. robusto, com a devida vênia de todos que estão aqui. Tá, então aqui, ministro Toffoli, Vossa Excelência aqui já votou a uma retomada de julgamento. Aqui nós temos um recurso extraordinário com agravo 660010, é o tema 514, reconhecido, portanto, como tema que tem repercussão geral. Procede do Paraná, sendo relator o ministro Dias Toffoli, o requerente é o Sindisaúde, Sindicato dos Trabalhadores e Servidores do SUS e Previdência, do Paraná, Sindisaúde, Paraná e outro. E aqui consta a seguinte resenha: após o voto do ministro Dias Toffoli, relator, que dava provimento ao recurso nos termos do seu voto, e após... Aqui, senhor presidente, envolve uma interpretação conforme a Constituição e uma fixação de tese. O voto já foi por mim proferido, debatemos, o ministro Teori encaminhou uma proposta de fecho para a questão que eu estou acatando, já dialoguei com Sua Excelência, agradeço aqui de público a contribuição dada pelos debates e pela formulação a mim apresentada pelo ministro Teori Zavascki, mas eu penso que outros colegas estavam a semana passada durante o julgamento, o ministro Celso, o ministro Fux, o ministro Gilmar. Também seria conveniente, vai ser rápido, coloque no início da próxima sessão, rapidamente nós resolvemos isso. Pois não. Mas eu penso que é Então, mais conveniente. cancelado o pregão.
Vamos julgar 3 processos avulsos. É um pedido de vista trazendo de volta, era o último da Embargos de pauta. declaração. Embargos de declaração. Esse eu penso que é possível de se julgar. Eu já votei, processo de minha relatoria. Tá, então, de relatoria do ministro Dias Toffoli, eu chamo a julgamento os embargos de declaração do recurso extraordinário 596-478, que procede de Roraima. Aqui a resenha é a seguinte. Preliminarmente, o tribunal rejeitou a questão de ordem suscitada pelo procurador do Estado de Roraima. Em seguida, após os votos do ministro Dias Toffoli e do relator Marco Aurélio, que não conheciam dos embargos opostos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pelos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraíba, Alagoas, Goiás, Acre, Amazonas e Minas Gerais, e rejeitavam os embargos de declaração apresentados pelo Estado de Roraima, pediu vista dos autos do ministro Roberto Barroso, impedido da ministra Rosa Weber, ausente justificadamente o ministro Teori, e neste julgamento o ministro Gilmar Mendes. O julgamento foi realizado sob a presidência do ministro Joaquim Barbosa em 5 de 2 de 2014. Então, Vossa Excelência está com a palavra, ministro Barroso. Presidente, a hipótese aqui era de embargos de declaração contra um acórdão do Pleno que na ementa assentou: mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Constituição, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. Essa foi a tese jurídica firmada por esse tribunal. O Estado de Roraima, que é o ora embargante, alegou omissão do tribunal em apreciar a alegação de que o dispositivo não poderia produzir efeitos relativamente ao período anterior à edição da medida provisória 2164 de 2001, sob pena de configurar retroatividade. Portanto, foi uma lei que entendeu devido o FGTS nessa hipótese e retroativamente. Também opuseram embargos de declaração os estados do Acre, Amazonas, Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí e Rondônia e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O ministro Dias Toffoli, relator, não conheceu dos embargos opostos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pelos demais estados, com exceção de Roraima, por se tratar do recorrente e não de amicus curiae. Eu pedi vista dos autos para melhor analisar a tese de que a lei em questão produziria efeitos retroativos de forma irregular, podendo comprometer de forma importante as finanças públicas dos entes públicos. Me chamou a atenção a tese da retroatividade, me chamou a atenção o número de estados que estava empenhado em discutir essa tese. Pois bem, a exemplo do eminente relator, também não conheço dos embargos opostos pelos estados que figuram como amicus curiae, nem pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que não é parte nos autos da jurisprudência pacífica a respeito. E, a partir da análise dos autos, verifiquei que a tese da irretroatividade do artigo 19A da Lei 8.036 de 1990 foi expressamente tratada no recurso extraordinário e ainda mencionada na manifestação da ministra Ellen Grace, que reconheceu a repercussão geral. De modo que, no mérito, apesar da preocupação que motivou o pedido de vista e de eu não ter participado do julgamento que deu origem ao acórdão embargado, parece-me que não há a omissão apontada. O próprio voto condutor do ministro Dias Toffoli assentou, aspas, e daí se fixou uma declaração, uma nítida declaração, quanto a serem indenizadas as horas de trabalho. Por consequência, vem o artigo 19A e explicita ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador, senão ficaria este trabalhador numa situação de total desamparo. Portanto, a posição de Sua Excelência é que a norma era declaratória. E, ao fazê-lo, embora não tenha sido explicitado o caráter retroativo, estava embutido na ideia de retroatividade, na ideia do caráter declaratório, que a lei estava apenas reconhecendo uma situação que já era devida desde muito antes. De modo que, continuo eu,
Sua Excelência entendeu que a norma era nitidamente declaratória, consistindo em mera explicitação da consequência de serem devidas verbas salariais. O dever relativo ao pagamento de salário em casos de contratos nulos sempre foi reconhecido pela jurisprudência desta Corte. Assim, ao se entender que os depósitos do FGTS constituem simples consectário desta obrigação, é forçosa a conclusão de que tais depósitos devem abranger todo o período em relação ao qual são devidas verbas salariais. A lei, assim, não seria propriamente retroativa, mas sim declaratória de um dever já existente. E, por fim, presidente, diante, a meu ver, da expressa manifestação do voto do relator sobre a matéria, a pretensão do embargante exigiria dar efeitos infringentes ao recurso para excluir o direito ao FGTS de trabalhadores irregulares relativamente ao período anterior a 24 de agosto de 2001, que era a data da medida provisória, o que parece claramente incompatível com a natureza declaratória da norma e com as razões de decidir que prevaleceram no acordo embargado. De modo que, ainda quando eu pudesse, eventualmente, guardar algum tipo de reserva quanto ao mérito da decisão da qual não participei, o fato é que omissão não existe e, portanto, não vejo como ser possível prover os embargos de declaração. De modo que eu os conheço em relação ao Estado de Roraima, tal como o relator, e tal como relator estou rejeitando os embargos de declaração. Pois não, o voto do ministro Marco Aurélio é coincidente com o voto do ministro relator e agora com o voto de Vossa Excelência, conhecendo apenas dos embargos apresentados pelo Estado de Roraima e não daqueles que ingressaram como amicus curiae, que é a posição da Corte. Consulto os demais, estão de acordo? Então, não conheceram dos embargos ajuizados pelos amicus curiae, conheceram dos embargos apresentados pelo Estado de Roraima, mas rejeitaram tais embargos por unanimidade. Antes da lista? Pois não. Temos mais 2 avulsos antes das listas. Então, o primeiro do ministro Marco Aurélio, que procede de Pernambuco, é o segundo agravo regimental na reclamação 8.405. O agravante é o Estado de Pernambuco, o agravado Rafaela Braga de Souza. Presidente, na emenda desse recurso, do acórdão relativo a esse recurso, eu consigno que o tribunal, ao examinar a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 3.395, não excluiu da Justiça Trabalhista a competência para apreciar a relação jurídica entre o poder público e servidor, regido pela consolidação das leis do trabalho. Por isso, estou desprovendo o agravo. Consulto a Corte. Presidente, talvez fosse caso de pedir vista. Eu fiquei com a impressão que esta é a posição do ministro Marco Aurélio, mas que não corresponde à posição que tem prevalecido no plenário. Ministro Marco Aurélio, é fato isso que estou supondo? É que sustento o entendimento que aprendi a observar ainda na faculdade, segundo o qual a definição da competência decorre da ação proposta. A ação proposta, ela articulou como causa de pedir, o autor articulou, o vínculo regido pela CLT. Por isso eu entendo que a competência é da Justiça do Trabalho. São aqueles contratos administrativos, não é? Realmente eu tenho uma anotação, então, eu penso que tem uma posição diferente, baseada num acordo da ministra Carmen Lúcia, que a posição do eminente relator é conhecida e respeitável, mas contrasta com o entendimento que prevalece no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar a ADI 3395, medida cautelar, este tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso 1 do artigo 114 da Constituição, na redação da emenda 45, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o poder público e seus servidores,
a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. A existência de leis estaduais que disciplinam o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela justiça comum, como tem entendido a jurisprudência prevalecente nesta Corte, e aí eu cito a reclamação 7208, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, da qual destaquei a seguinte passagem: se apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista, a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois, para o reconhecimento da relação trabalhista, terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. Portanto, penso que esta é a hipótese, um pouco diferente de uma outra, que é quando ocorre a transposição e, portanto, existe um período trabalhista e um período estatutário. De modo que, pedindo vênia ao eminente relator, eu estou votando no sentido de dar provimento ao agravo regimental para cessar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, acreditando assim estar fazendo prevalecer o entendimento dominante no plenário. Como voto, presidente? Pois não. Eu tenho essa mesma posição, já adianto, data vênia, discordo do ministro Marco Aurélio, com base nesses precedentes. Eu vou tomar os votos, não me lembro da posição da ministra apenas Weber. para ressaltar dois aspectos. A competência, a definição, prefere ao julgamento de mérito. E a competência se fixa pela ação proposta. Se a causa de pedir é a alegação da existência do vínculo empregatício e são pleiteadas parcelas que asseguradas pela consolidação da lei do trabalho, competente para julgar o conflito de interesse é a Justiça do Trabalho, até mesmo para dizer que o autor é carecedor da ação trabalhista proposta. Eu não posso imaginar e dar de barato a existência de um vínculo dito estatutário para, posteriormente, voltar à matéria alusiva à competência. Eu estou até pedindo o gabinete aqui para ver onde está essa DIN 3.395, que eu penso que tarda o julgamento definitivo dela. Me lembro que foi implementada a liminar, eu penso que atuou como relator o ministro Nelson Jobim à época, né? Seria um vício de forma quanto à tramitação de uma emenda constitucional. E não voltamos a apreciar o tema, né? Mas mantenho o ponto de vista. Pois não. Ministra Rosa, ministro Teori, como vota? Senhor presidente, eu vou ressalvar meu ponto de vista, que é na linha do ministro Marco Aurélio, mas tendo em vista que a decisão do Pleno é em sentido diferente, eu vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o ministro Pois não. Roberto Ministra Barroso. Rosa, como vota? Senhor presidente, com todo respeito, competência é pressuposto processual subjetivo. E, do meu ponto de vista, a competência se define a partir de um juízo de asserção, considerados os termos da inicial, o pedido deduzido e a causa de pedir, na exata linha do que fundamentou o ministro Marco Aurélio. Então, respeitosamente, né, eu acompanho Sua Excelência. Pois não. Ministra Carmen, nega, não é? Perdão, dá provimento. Pois não. Eu também dou provimento, peço vênia. Então, por maioria, deram provimento, vencidos os ministros Marco Aurélio e Rosa Weber, e ressalvando do ponto de vista, o ministro Teori Zavascki acompanha a maioria formada. O derradeiro processo avulso é o agravo regimental na reclamação 8.909, que também é de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio. O processo vem de Minas Gerais. O agravante é a Fundação João Pinheiro, o agravado Ana Ferreira. Aqui, não podemos votar. Esse é o ministro Fux pediu vista. Perdão. É que nós andamos com o plenário
talvez pudéssemos realizar sessões nas turmas. Então, temos agora as listas. Essa é a lista do ministro Marco Aurélio, lista número 1, de Sua Excelência. Vamos votar todas em seguida, se Vossa Excelência concordar? A lista número 1 foi distribuída, né? Versa embargos de divergência e acórdão relativo a agravo sem adoção de entendimento sobre o conflito de interesse. Por isso, estou desprovendo os agravos. Todos de acordo? Desproveram os agravos por votação unânime. Lista 2. Lista 2, não há especificidade, considerado o acórdão paradigma. Desprovejo. Consulta Isso para os embargos de divergência. Pois não. Vossa Excelência desproveu os agravos, os embargos de divergência. Todos de acordo? Esse é o resultado do julgamento. Votação unânime, são 2 processos. Lista 3, embargos declaratórios. De processo único, presidente, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão proferido, desprovejo os declaratórios. Consulta os colegas, não há divergência, desproveram os embargos por votação unânime. Lista 4. Assento que cumpre ao Poder Executivo a iniciativa de leis visando definir estrutura administrativa de órgãos sob a respectiva direção. Estou desprovendo o regimental. Consulta os colegas, não há divergência. Negar o provimento ao regimental por votação unânime. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência traz várias listas que podemos votar em sequência, se Vossa Excelência concordar. Lista 1. Presidente, eu não estou conhecendo desses embargos de declaração no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, em recurso extraordinário e agravo de instrumento, pelo que eu não estou conhecendo, e pedindo que se determine baixa imediata dos autos à origem. Me parece que o ministro Marco Aurélio talvez... Diverge nesse aspecto. Sim. Pois não. Posso proclamar assim, então, não conhecer dos embargos, determinando a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, divergindo o ministro Marco Aurélio nesse último aspecto, resultado de julgamento. Lista 2. É um agravo regimental. Presidente, eu estou negando provimento. Nega provimento, todos de acordo? Pois não? Plenário, que o Estado não pode tripudiar considerados servidores públicos. Já sustentei que a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos não depende de lei, porque não há opção política normativa quanto ao direito assegurado pela Constituição. Existe um índice oficial da inflação e a Constituição aponta que, com periodicidade presente à unidade ano, deve haver a reposição. O que ocorre na espécie? A inércia quanto à iniciativa de lei que o tribunal proclamou que deve haver, né? A matéria deve vir contra o meu voto, proclamou que a matéria deve vir tratada em lei. Mandado de injunção para suprir justamente essa inércia do Executivo e colocar um ponto final nesse círculo vicioso. Eu posso dizer, porque conheço o mercado, que hoje eu recebo o que comprava há 5 anos e não compra atualmente. Há um achatamento dos vencimentos. Por isso eu peço vênia à relatora para provir o agravo regimental a fim de que julguemos o mandado de injunção. Mais alguma divergência? Eu vou acompanhar a orientação do plenário, mas eu quero dizer que, pouco a pouco, vou me aproximando do raciocínio e das conclusões do eminente ministro Marco Aurélio, porque, primeiro, temos uma determinação constitucional no sentido da correção anual dos vencimentos dos servidores. E há um outro aspecto, é que o orçamento é corrigido sempre de acordo com uma projeção inflacionária futura. E não há nenhuma razão lógica, nem jurídica, nem financeira, nem orçamentária que não se cumpra, a meu ver,
este dispositivo da Constituição, que, enfim, ainda preciso refletir melhor, me parece ser autoaplicável. Eu, de qualquer maneira, ainda acompanho o plenário no sentido do voto da ministra relatora para negar provimento ao agravo, mas ressalto que me impressionam as razões do ministro Marco Aurélio, cada vez mais, ou toda vez que Sua Excelência se pronuncia. Então, proclamo o resultado: vencido o ministro Marco Aurélio, negar provimento ao agravo. Aqui, lista 3, ministra Carmen Lúcia, está em julgamento. São embargos de declaração no mandado de injunção, ao qual eu neguei seguimento, porque a lei para a qual se pede, a matéria para a qual se pede a regulamentação é objeto da Lei 11.101, de 2005, e há possibilidade, portanto, de se exercer o direito que está sendo exercido. Outro dia ainda conversava sobre isso com o ministro Marco Aurélio. Quer dizer, não há inviabilidade do direito, porque existe a lei e esta lei é aplicada de maneira, da maneira pleiteada. Quer dizer, eles querem uma regulamentação da lei que veio regulamentar a Constituição. Por isso que eu neguei seguimento e agora estou convertendo os embargos de declaração em agravo regimental e a ele negando provimento. Então, o ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão e, no mais, negar um provimento ao agravo por votação unânime. Ministra Carmen, lista 4. Um agravo regimental, um embargo de declaração em ação rescisória e o acórdão recidendo, estou citando, está em perfeita harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que eu estou recebendo os embargos como agravo e a ele negando provimento. Pois não, vencido o ministro Marco Aurélio na conversão, por unanimidade, negar provimento ao agravo. Lista 4 de lista. 7. Pois não, lista 7 de Vossa Excelência, então. Não, vamos para 7. Então, saímos da 4 e vamos para a 7, ministro Marco Aurélio. Presidente, esses embargos são opostos contra a decisão que proferi e que tem como objeto a inaplicação do que foi decidido na ação declaratória de constitucionalidade número 4, as ações de natureza previdenciária, a súmula 729 do Supremo. Esses embargos, no entanto, precisam de ser acolhidas, ou estou votando no sentido de acolher, apenas para retificar uma contradição, porque não se aplica o que decidido na ação declaratória de constitucionalidade às ações de natureza previdenciária, que é a súmula 729. Mas eu estou acolhendo para esclarecer que esta reclamação foi julgada procedente em relação às decisões proferidas nos processos que vão de 024, 060, 075, 504 a 024, 060, 190, 394, porque eram centenas de decisões. E essas aqui é que eu julguei procedente, aplicando, portanto, a nossa jurisprudência e não as outras. Individual, embargado? Foi decisão individual. Presidente, eu peço vênia para atender que a atribuição para julgar os embargos declaratórios é do autor do ato embargado. No caso, prolatou a ministra Carmen Lúcia, Sua Excelência acabou de me esclarecer, uma decisão individual. Ah, não, desculpa. Foi do colegiado? Foi do plenário. Ah, não, então acompanhe Sua Excelência. Desculpa. Tá bem. Por favor. Pois não. Então, a ministra Carmen Lúcia está acolhendo os embargos de declaração para esclarecer o julgado. Alguma divergência? Não há divergência, esse é o resultado por votação unânime. Lista 8 de Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia. Presidente, esse é um agravo regimental, embargo de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário ao qual eu estou negando provimento. Consultos pares, não há divergência, negar provimento, votação unânime. Lista 9. A lista 9, eu estou rejeitando, presidente, os embargos de declaração. Consultos colegas, não há divergência, rejeitar por votação unânime. Passamos para a lista 11. Presidente, eu estou trazendo para referendo a medida cautelar na ação cautelar de inscrição
do Estado de São Paulo no CALC-CIAF, em relação a repasse de verbas. Eu deferi a liminar e estou trazendo, portanto, para votar no sentido de que seja referendado. E estou considerando o agravo regimental interposto prejudicado. Pois não. Então, Vossa Excelência está referendando aqui, propondo o referendo na medida cautelar, na ação cautelar 3.239 de São Paulo. Aqui a matéria diz respeito àquelas transferências aquela inscrição que é matéria pacífica, não é? Nós temos julgado isso com regularidade. Então, Vossa Excelência está propondo a ratificação do referendo e o prejuízo do agravo regimental. Todos de acordo? Esse é o resultado, então, do julgamento por unanimidade. Lista 12 de Vossa Excelência. Presidente, eu acho que essa também nós não temos corte, seria o caso da lista 13. Então, saltamos a 12, cancelamos o pregão da lista 12 e passamos para a lista 13. É um agravo regimental em embargos de divergência e embargos de declaração no agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo. Eu estou negando provimento aos agravos regimentais e, em face do acúmulo, como eu disse, dos recursos que me parecem de natureza protelatória, eu estou propondo a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Então, Vossa Excelência está negando provimento e determinando a baixa dos autos imediata, vencido o ministro Marco Aurélio nesse último tópico. Esse é o resultado do julgamento unânime com essa ressalva. Lista 14. Na 14, são embargos de declaração e embargos de divergência em agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Eu estou recebendo como agravo regimental e a ele negando provimento, presidente. Com consultos pares, o ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão e, no mais, a unanimidade do que tange a negativa de provimento. Lista 15, ministra Carmen Lúcia. São embargos de declaração no mandado de injunção e eu estou convertendo, recebendo também como agravo regimental e a ele negando provimento, presidente. Então, consultos pares, fica vencido o ministro na conversão e, por unanimidade, o ministro Marco Aurélio e, por unanimidade, nega um provimento ao agravo regimental. Lista 16. 16. A 16. Perdão? Não, presidente, na 16 eu peço vênia para ficar vencido, não sei se tem que pedir vênia, na conversão. E também na matéria de fundo. Sim. Aposentadoria especial. Nós concluímos pela aplicabilidade aos servidores públicos, enquanto não vier a lei regulamentadora do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, da legislação alusiva aos trabalhadores em geral. E aí não cabe estabelecer quanto a essa legislação, e a discriminação, a meu ver, é até mesmo odiosa, estabelecer distinção, ou seja, concluir que os trabalhadores em geral têm direito à contagem diferenciada do tempo trabalhado em ambiente nocivo à saúde, não completando, evidentemente, o tempo para aposentadoria especial, mas se conta o período proporcionalmente. E os servidores públicos não têm, não há justificativa socialmente aceitável para essa conclusão, e que, a meu ver, transgride um princípio básico da Carta da República, que é o tratamento igualitário. Por que não teriam os servidores públicos? Por serem bodes expiatórios? Quanto à postura adotada pelo Estado, a meu ver, não é justificativa. Por isso, eu peço vênia para prover o agravo. Presidente, com todo respeito pelos argumentos do ministro Marco Aurélio, aqui o que se pede é a contagem de prazo diferenciado. E este plenário tem decidido que a aposentadoria e o direito que a gente reconhece nos mandados de injunção são aqueles que já se completaram e que, portanto, têm inviabilizado o seu direito. O pedido aqui era de contagem de prazo diferenciado. E por que nós decidimos desse jeito? Porque até o cumprimento desses requisitos pode sobrevir a lei. Mas então, por isso é que... Pois é, então aqui o pedido não é de aposentadoria, é de contagem de prazo diferenciado de averbação. Eu mantenho com as vênias do ministro. Situação, presidente. O servidor fica até a 1/10 hora para o implemento do período necessário à aposentadoria especial no ambiente nocivo. É desviado na última semana.
ele perde como, sob o ângulo da contagem especial, esse período? A meu ver, não. Consulta os ministros. Acompanhando a divergência do gabinete ministro Marco Aurélio, e até tinha vontade, e estou selecionando, de rediscutir essa matéria, porque acho que a orientação do plenário comete uma injustiça, e eu penso como o ministro Marco Aurélio nesse caso, de modo que eu, pedindo todas as vênias à ministra Carmen, eu vou acompanhar. Eu tenho que presumir, inclusive, o que normalmente ocorre, que, vindo a regulamentação do parágrafo 4º do artigo 40, se tome de empréstimo o tratamento dado pelo próprio Congresso Nacional aos trabalhadores em geral. Ministro Teori. Senhor presidente, eu trouxe alguns casos semelhantes. E o que nós decidimos aqui é que essa matéria não se comportava no âmbito do mandado de injunção. Então, não está se examinando o mérito. O mérito será examinado numa causa própria. No âmbito do mandado de injunção, não se examina. Por isso que eu, com esse fundamento, sem fazer juízo de mérito, da lista se diz mais. Eu não conheço, evidentemente, o acórdão que será elaborado. Se diz da impossibilidade dessa contagem. É bom, O equívoco é daqui, porque, na verdade, é a impossibilidade do mandado de injunção, não da contagem. Não se está examinando o mérito. Não. Certo. Não. Então, nessa linha, eu acompanho... Então, o vernáculo não está bem lançado, porque o que se contém é, depois de ponto, após o vocábulo insalubre, se tem contagem de prazo diferenciado, 2 pontos, impossibilidade. Mandado de injunção. Então, o equívoco, como disse Vossa Excelência, é da relatora. Digitação. Não, é da relatora. Foi isso que fiz. Eu entendi todos os pontos de vista, inclusive, notadamente, do ministro Teori, com o qual talvez tendesse a concordar. O problema é que o INSS, depois da decisão do Supremo, deixou de admitir a averbação. Por isso que eu acho que o problema está em aberto e por isso que eu gostaria de trazer novamente a discussão para que nós assentássemos, pelo menos, que o fato de entendermos que a matéria não pode ser tratada em mandado de injunção não significa a inexistência de direito material, porque esta confusão está ocorrendo na prática. Exatamente o que está no meu voto. Tanto que, apenas para esclarecer rapidamente, que eu estou citando os precedentes nessa que a via própria, esta não é a via eleita não é a via adequada para a verificação do direito. Não, eu entendo. Senhor presidente, em termos de justiça. Pois não. Ok. Mas como eu acho que o INSS está interpretando erradamente, eu acho que em algum momento breve, eu espero que nós tenhamos condições de explicitar isso, porque acho que há uma injustiça. Mas entendo perfeitamente a questão processual. Pois não. Então, Vossa Excelência acompanha também a ministra Carmen, entendendo acompanha a divergência. E Vossa Excelência, ministra Deber. Presidente, acompanho eminente ministra Carmen, exatamente pelo ponto aqui focado. Não se comporta a discussão no âmbito do mandado de injunção. Eu gostaria que o mandado de injunção pudesse ter um espectro muito maior. E vejo que a jurisprudência do Supremo, ela, na verdade, na construção do próprio Instituto, ela evoluiu. No primeiro momento, os mandados de injunção nem eram praticamente admitidos. Depois, olha... Vi de exemplo, aviso prévio proporcional. Ficar vencido praticamente isolado. Sim, Vossa Excelência sempre com a coerência, né, que todos nós reconhecemos. Podemos avançar mais, e aí eu me proponho avançar mais. Eu, de forma alguma, emito qualquer juízo de valor quanto ao tema de fundo, porque também entendo que o princípio da isonomia há de prevalecer. Mas eu concluo a inadequação do mandado de injunção para este fim. Talvez até um mandado de segurança, eventualmente, caberia, não é? Sim. Numa negativa, não é? Pois não. Eu também, com essa justificativa, mas compreendendo perfeitamente os argumentos do ministro Marco Aurélio, com os quais concordo, assim como concordo com os argumentos do ministro Barroso, aí há de haver isonomia entre a categoria dos trabalhadores do setor privado e do setor público. Não há nenhuma diferenciação possível a ser feita no caso.
Mas, data vênia, também penso que o mandado de junção não é, pelo menos no atual estágio da compreensão do plenário, um instrumento jurídico apropriado para reivindicar tal direito. Então, proclamo o resultado na lista 16, por maioria vencidos, os ministros Marco Aurélio e Barroso rejeitaram os embargos de declaração. Ministra Carmen, lista 17. São embargos de declaração em agravo regimental em ação rescisória, presidente. Não há obscuridade, contradição ou omissão. Em regimental. Pois é, Vossa Excelência ficou também vencido fico em ambos, na divergiu matéria formal e de tanto fundo. na matéria. Pois não. Eu penso que entendi que quando Vossa Excelência divergia, já divergia nos dois aspectos. Então, ministra Carmen, Vossa Excelência prossegue no voto. Sim, presidente, na lista 17, que são embargos de declaração em agravo regimental em ação rescisória, não há omissão, contradição ou obscuridade, eu estou rejeitando os embargos. Consulto os colegas, não há divergência, rejeitar por unanimidade. Lista 18. A lista 18, presidente, são embargos de declaração em agravo regimental, em embargos de divergência, em agravo regimental, em agravo no recurso extraordinário, em agravo de instrumento. Eu não estou conhecendo destes embargos e também propondo que seja determinado baixa imediata dos autos à origem. Vênia, porque o pleito de modificação da decisão proferida é mérito nos embargos declaratórios e não pressuposto de recorribilidade. Por isso, conheço. No impasse seguinte, desprovejo os declaratórios, porque a matéria já foi julgada, né? E ficou vencido na parte alusiva abaixo. Bem, então Vossa Excelência conhece, a ministra não conhece, Vossa Excelência conhece a primeira divergência, a segunda divergência no tocante à conversão. E quanto a Vossa Excelência, na verdade, também quanto à baixa imediata dos autos, também não converge com o voto da ministra Carmen Lúcia. Então, posso anunciar que, por maioria, não conhecer dos embargos de declaração e determinar a imediata baixa dos autos à origem, independentemente de publicação, vencido o ministro Marco Aurélio. Lista 19, da ministra Carmen. Presidente, eu faço uma retificação do que foi publicado nesta, apenas porque são agravos regimentais aos quais eu estou negando provimento, mas fiz constar que haveria a sugestão de baixa imediata e não é o caso. Apenas estou negando provimento aos agravos regimentais. Pois não. Então, apenas negativa de provimento com relação à lista 19, sem a imediata baixa dos autos. Os colegas estão de acordo? Esse é o resultado unânime do julgamento. Lista da ministra Rosa. Lista número 1. 3 processos. Senhor presidente, são agravos regimentais, 2 em mandados de segurança e 1 em ação direta de inconstitucionalidade, a que neguei seguimento por falta de legitimação ativa da Confederação e frente à inexistência de pertinência temática na esteira da jurisprudência, inúmeros precedentes que eu citei, a parte inconformada agrava regimentalmente. Eu nego provimento aos 3 agravos regimentais. Pois não. Consulto o ministro Teori. Da ação direta, eu acho que nós temos que declarar maior. Mas, na ação direta, né? Então, tiramos o primeiro. Pois não. Então, fazemos o seguinte: cancelamos o pregão na lista número 1, relativamente ao item 1. Retornará oportunamente o agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade 5.023 do Mato Grosso. Com relação aos demais, o agravo regimental em mandado de segurança 30.930 do Rio de Janeiro e no agravo regimental em mandado de segurança 32.714 do Mato Grosso do Sul, a Corte nega provimento a ambos os casos, por unanimidade. Ministra Rosa Weber, lista 2. Agora só um processo, senhor presidente. São embargos de declaração a que proponho se recebam como agravo regimental e a eles se negue provimento. O ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão e concorda em negar provimento.
Então, vencido o ministro Marco Aurélio na conversão, mas por unanimidade negaram provimento ao agravo, aos embargos de declaração que constam da lista 2 da ministra Rosa Weber. Lista 3 de Vossa Excelência. Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança, inexistência da omissão apontada, na verdade, caráter infringente, proponho rejeição. Todos de acordo? Rejeitado por unanimidade. Lista Euri Zavascki, lista número 1 de Vossa Excelência. Pois não? Peço desculpas, mas tem mais uma, não foi a 4, que na realidade poderia ter sido junto, são embargos de declaração na mesma situação, que proponho rejeição. Mas vamos, só, Vossa Excelência pode me dar uma... eu apregoo e devolvo imediatamente. Não sei se foram publicar, agora fiquei com dúvidas. A lista... Talvez não tenhamos a cópia aqui. É só o 4? Só, pois não. Apregou, poderia entender. Bom, apregou então a julgamento a lista 4 da ministra Rosa Weber. Isso. São embargos de declaração. Aqui eu proponho também rejeição à falta dos vícios que se atribuem ao acórdão deste plenário. Ministro. Venha para divergir. A competência do Supremo no campo penal e direito distrito é o que está na Constituição Federal. E normas instrumentais comuns, como são as normas do Código de Processo Penal quanto à continência e a conexão, não implicam aditamento à Carta da República, já que é um documento rígido. E, no caso, quando recebemos a denúncia, nós a recebemos de forma ampla, não apenas quanto ao detentor da prerrogativa de ser julgado pelo Supremo, como também quanto a cidadãos comuns, que têm o direito de serem julgados pelo juiz natural. Por isso, provejo os declaratórios. Mais alguma divergência? Então, por maioria, rejeitados os embargos, ou não, perdão, rejeitados os embargos, vencido o ministro Marco Aurélio. Lista número 1 do ministro Euri Zavascki. São embargos declaratórios intempestivos, eu não conheço. Todos de acordo? Não conhecer dos embargos por unanimidade. Lista 2 de Vossa Excelência, ministro Euri. São embargos declaratórios, estou rejeitando por falta de requisitos de embargabilidade. Todos de acordo? Rejeitado por unanimidade. Ministro Luiz Roberto Barroso, lista 1. Mais dois. Temos aqui. Então, lista 3. Lista 3 é agravo regimental e mandado de segurança. Eu estou negando provimento. Consulta os pares, negar provimento, votação unânime. Lista 4. E a lista 4, embargos declaratórios, opostos contra acordo do plenário virtual. Eu estou rejeitando os embargos. Consulta os colegas, rejeitado por unanimidade. Lista 1 do ministro Roberto Barroso. Presidente, é uma hipótese muito singela de um agravo regimental em mandado de segurança, uma decisão do ministro Joaquim Barbosa, que entendeu não caber mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos, de modo que eu estou negando provimento ao agravo regimental. Consulta os pares, não há divergência, negaram provimento por votação unânime. Tem alguns embargos aqui, algumas listas da presidência. Aqui a lista número 1, creio que Vossas Excelências já receberam previamente, são embargos de declaração em agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. Eu estou rejeitando os embargos por ausência dos pressupostos de embargabilidade. Todos de acordo? Rejeitado por unanimidade. Aqui na minha lista 2, há uma observação aqui, no item 1, no ARE 638500, agravo regimental em embargos declaratórios, há impedimento do ministro Luiz Fux, do ministro Euri Zavascki, declarado as folhas tais dos autos. Então, pois não? Não temos número, porque ficamos só com 5. Pois não. Então, no item 1. Então, o item 1 não será julgado. Cancela o pregão do item 1. Mas remanesce o item 2, embargo declaratório dos embargos declaratórios. Está certo. Embargo de declaração dos embargos de declaração no agravo regimental, no agravo de instrumento
846 a 875 do Distrito Federal. Nesses, eu mantenho, então, o voto. O ministro Teori não está impedido. Eu estou rejeitando os embargos por ausência dos pressupostos legais. Todos de acordo? Rejeitado por unanimidade, retirado o cancelado o pregão com relação ao item número 1. Tá bom? Bem, nada mais havendo a julgar. Só para registrar e rememorar Vossa Excelência, eu na próxima semana não vou estar presente por estar numa reunião na Universidade de Yale de juízes de cortes constitucionais, inclusive por delegação de Vossa Excelência representando o Supremo. Só para dar uma satisfação aos colegas. Fica lá consignado em ata e é falta plenamente justificada. Agradeço a todos. Uma semana, presidente, jurisdicional diminuída por um evento importantíssimo, que é a posse do presidente do Supremo, mas com uma sessão muito produtiva, que foi a sessão de hoje. Meus cumprimentos. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio, pelas gentis palavras. Eu agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão. Encerrada a sessão, também fica por aqui a edição de hoje do Direto do Plenário. Os destaques da sessão de hoje e da solenidade de posse do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Carmen Lúcia na sessão desta quarta.